Olá, meus amores! Bem-vindos ao canal Fraterno Kids. Como vocês estão? E como estão as birras aí na sua casa? Isso mesmo que você ouviu. Eu quero saber como estão as birras do seu filho aí na sua casa. Ele prefere fazer as birras no shopping, quando estão na rua, quando estão em um passeio ou quando tem aquela pessoa que você sabe que vai criticar. É assim que as crianças daí estão se comportando? Ou está tudo sob controle, tudo tranquilo, tudo muito calmo? Estamos conseguindo aqui, Miriam, controlar as birras. Que bom, parabéns. Agora, se você não está conseguindo controlar as birras, fique aqui conosco e vamos saber o porquê que as crianças precisam dessa fase das birras e como a gente precisa entender, ser compreensivo. E o que é que a Bíblia também fala sobre esse momento da birra da criança? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Vamos lá, vamos descobrir isso no vídeo de hoje. Fique conosco aqui no canal Fraterno Kids. Primeiro, a gente precisa entender que esses 2 anos, até os 2 anos, a criança ela recebia muito mais atenção e muito mais das coisas que você fazia por ela. E de repente, a criança se vê em uma situação que ela precisa assumir algumas regras, alguns limites, né? Tem alguns limites, algumas regras. E essa idade dos 2 anos também é conhecida como a primeira adolescência, porque a criança também está querendo se afirmar como um ser humano diferente de você. Então, se você dá feijão e arroz para ela, ela diz, não quero, hoje eu quero macarrão. Porque ela quer dizer, olha, não vai ser mais também do jeito que, se não é do jeito que eu quero também tudo, também não vai ser do jeito que você quer tudo. É mais ou menos isso, mas é muito mais por uma questão de identidade mesmo. Mas, e à luz da Bíblia? O que a Bíblia traz sobre isso? Olha, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele fala assim: quando eu era menino, fazia coisas de menino, falava como menino. E agora que sou homem, não mais ajo como um menino. Então existe uma diferença sim de uma criança, de um menino para um adulto. Não dá pra gente pensar que a criança é um mini adulto. Ainda que às vezes ele se comporte como um mini adulto, ainda que às vezes você arrume ele como um mini adulto, não deixa de ser uma criança e vai ter ações de criança. Por quê? São muitos sentimentos que estão envolvidos ali e ela ainda não sabe controlar os sentimentos dela, os próprios sentimentos. Então, ao invés de simplesmente chorar, ou às vezes a criança quer se debater, porque ela ainda não sabe como controlar todas essas emoções. E até ela entender que você não está mais simplesmente para cuidar dela, e ela também agora vai ter que obedecer essas regras, ela vai testando a paciência, né? Testando no sentido assim, ela quer saber quais são os limites, quais são as regras, quer saber a ideia do quem sou eu, né? O que é que eu posso fazer? É essa criança de 2 anos. Uma certa vez, uma criança, você tem uma ideia sobre as emoções, sobre como isso é confuso para a criança. Na minha sala, na minha turma, tinha uma criança de 2, 3 anos, e aí ela chorava muito, e ela chegou na sala, ela tava brincando, só que de repente começou a chorar. E eu até imaginei que fosse alguma coisa que tivesse acontecido com alguma criança, dessa criança com outra. E aí eu perguntava pra essa criança assim, o que foi que aconteceu? E ela chorava. E aí eu continuei perguntando, meu filho, me diga, o que foi que aconteceu? E aí a criança respondia assim, eu não sei, eu não sei. E era muito genuíno, muito autêntico o que ele estava falando, porque
Eram tantas emoções ali, são tantas emoções ali naquela criança, todas as crianças de 2, 3 anos, que realmente ela não sabe nem por que ela tá chorando algumas vezes. E ele dizia realmente, não sei, não sei. Porque realmente é aquilo ali para a criança. Chora tanto que às vezes não sabe nem mais o porquê que tá chorando. E você está em volta dessas birras, desses momentos críticos na vida da criança e na vida dos pais também. E aí a criança às vezes não sabe ouvir não. E sabe por que a criança não sabe ouvir não? Porque muitas vezes a gente nunca diz não para a criança. E claro que a gente precisa pensar no não qualquer. Porque se for um não que for para se mudar depois para sim, é preferível que você diga logo sim. O que a Bíblia fala sobre o não e o sim? Seja o vosso falar sim, sim. E o vosso falar não, não. Não dá pra gente ficar não e sim. Isso em todas as áreas da nossa vida, inclusive com a criança. Porque ela precisa entender o porquê do não. Ela precisa compreender que aquele não vai virar sim. Então, pra gente fazer isso, a gente precisa manter a nossa posição diante da criança. O que é que realmente a criança não pode fazer? Simplesmente é um não porque você, naquele momento, você não quer. E aí a criança depois com a insistência você vai ceder? Você já ouviu essa frase ou você já falou essa frase? Insistiu tanto, mas esse menino insistiu tanto que eu tive que ceder, eu tive que deixar, porque eu já não estava aguentando mais, estava tirando a minha paciência. Deixa eu te dizer uma coisa, a sua criança vai entender que toda vez que ela insistir, que ela tirar a sua paciência, ela vai conseguir o que ela quer. E isso não é porque sua criança é maquiavélica ou é ruim, não. É porque a gente entende que alguns comportamentos daquilo que a gente precisa, a gente, se fizer uma vez e der certo, a gente vai fazer isso inúmeras vezes. É do ser humano. Nós somos programados para isso, de uma certa forma. Não sei se vocês já assistiram um filme chamado Clique. E nesse filme Clique, o rapaz, o personagem, ele programa, tem uma espécie de um controle, e cada vez que ele não quer passar por uma situação, ele clica para adiantar. Então, o cérebro, o controle, né, entende que toda vez é para adiantar. De repente, ele se vê anos depois, né, com a vida toda adiantada, porque ele pulou as partes frustrantes da vida dele, né? Ele adianta bastante. Então, é isso que acontece com o nosso cérebro. O cérebro entende aquilo que a gente conseguiu. Como foi que a gente conseguiu para fazer isso? Sabe aquele caminho da matemática? A gente vai sempre querer seguir aquele caminho naquelas expressões numéricas. O mesmo acontece com a nossa criança. O nosso cérebro, isso é eu, isso é você. Quem era você quando era criança? E a gente vai repetindo isso e vendo as crianças fazendo isso, mas a gente tem dificuldade de entender a nossa criança. E aí a gente reclama, a gente diz, esse menino tá muito birrento, não tá aguentando mais, não tenho mais um pingo de paciência. Saiba que se você continuar atendendo às pressões, às birras que ele faz, ele vai continuar fazendo as birras. E agora, o que é que eu devo fazer diante dessa situação? O que você deve fazer? Primeira coisa é deixar de ceder às birras. Mas não pense que assim que você parar de ceder às birras, a sua criança vai imediatamente parar de fazer birras. Afinal de contas, ela já está nesse processo. Até ela entender que isso não mais vai acontecer, você não mais vai ceder, vai levar um tempo. Então, primeira coisa é você realmente parar de ceder e ter paciência
com a sua criança. A paciência é uma virtude que a gente já aprendeu aqui, já conversou aqui no nosso canal. Se você não assistiu esse vídeo, clique, procure aqui para saber um pouco mais sobre a paciência, como adquirir paciência. E essa paciência você vai precisar para lidar com a sua criança no momento de birra. A Bíblia fala que o amor é paciente. Então tenha paciência e não ceda, que logo esses momentos de birra vão passar. É aquela questão, se é sim, sim, se é não, não. Pense um pouco antes de responder para sua criança se é sim ou não, porque se for um não, que depois você vai torná-lo sim, porque realmente você não aguentou mais, não está mais aguentando, é melhor que você diga logo sim, do que você estar o tempo todo dizendo não e sim. A criança realmente vai aprender sobre isso, que vai insistir o tempo todo. E você já ouviu essa expressão, eu venço minha mãe pelo cansaço? A criança vai aprender isso, que vence você pelo cansaço. E talvez você mesmo tenha feito isso com seus pais, tenha aprendido a vencer os seus pais pelo cansaço. E aí, você vai repetir, você vai permitir que seu filho tenha esse comportamento com você? Não permita isso. Se é sim, sim. Se é não, não. Pense um pouco antes de falar e dê a resposta com sabedoria. Peça a Deus que te dê sabedoria para conduzir a sua criança e faça assim, conforme a vontade de Deus. Um versículo que eu quero ler com vocês está em Provérbios 19, versículo 11. É sobre manter a calma. A prudência do homem faz reter a sua ira, e a sua glória é passar por cima da ofensa. A gente precisa, no momento que a criança está ali, em desequilíbrio emocional, alguém precisa ter equilíbrio emocional. Alguém precisa manter a calma. Então, naquele momento da ira da criança, não haja com violência, não bata na sua criança, não machuque a sua criança. Mas, se for possível, se ela estivesse chorando somente, vá até ela, fique na mesma altura que ela e converse, pergunte para ela o que é que você tem, o que é que eu posso te ajudar. E se ainda assim ela estiver chorando naquela birra, você pode responder a ela: olha, enquanto você estiver chorando, eu não consigo entender do que você precisa. Tente se acalmar um pouco, que eu vou tentar conversar com você. E esse conversar com você, conversar com a criança, não quer dizer necessariamente que você vai atender o pedido dela. Mas você precisa realmente acalmar a criança. E se você tiver em um local que tenha muita gente, leve sua criança para um local mais reservado, que você possa conversar com a criança, para que não tenha plateia, mas também principalmente para que você não se sinta constrangido, nem constranja a criança, nem a criança fique constrangida por ter feito aquilo ali, porque depois também as emoções se acalmam e aí fica aquela criança com aquela imagem de criança birrenta, criança chorona, criança que não aguenta ouvir um não. Então, tenta acalmar a criança, levar ela para um local que tenha menos pessoas, não envergonhe a sua criança, permita que ela realmente coloque as emoções para fora, porque ela não tem muito o que fazer. Se ela precisa chorar, se ela não está aguentando conter as emoções, como era o caso desse menininho que eu contei, que ele simplesmente chorava e não sabia nem mesmo por quê que ele estava chorando. Mas contanto que ela não fique se debatendo, se machucando, ou machucando o ambiente ou outra pessoa, permita que a sua criança chore e coloque realmente aquela situação ali. Agora, se ela estiver se debatendo, pegue sua criança, coloque ela no seu colo, se você aguentar, é claro, e leve ela para um local mais reservado, onde vocês possam conversar e que a criança possa, assim, se acalmar.
E você também, papai e mamãe, eu quero ter uma conversa agora com você, já assim, olho no olho, porque eu já vi algumas situações dos pais, principalmente pai, tentando pirraçar a criança. E aí a criança, ela não suporta aquilo ali, aí começa a chorar, fazer birra, e aquele ciclo de birra fica ali o tempo todo. Isso o pai, nesses instantes, a maioria das vezes, está muito tranquilo, está se divertindo com a ira da criança. E eu quero trazer para vocês o que é que a Bíblia fala sobre os pais com a criança. A gente deve suscitar a ira dos nossos filhos? Não, a Bíblia diz: vós pais, não susciteis a ira dos vossos filhos. Não fique instigando seu filho a ficar irado, a ficar com birra. Não faça isso. Assim como Deus manda que os filhos sejam obedientes aos pais, os pais também não devem suscitar a ira, instigar a ira da criança. Não instigue essa birra na criança, porque em algum momento ela não vai aguentar e vai realmente extravasar, porque ela não tem equilíbrio ainda para essas emoções todas. É você, papai, é você, mamãe, que tem que ajudar a criança a equilibrar as emoções e não ficar instigando a criança a ter aquele momento de desequilíbrio emocional. É você, o adulto, não esqueça. Tenha em mente que as birras acontecem e que elas vão passar. Em algum momento vão passar. Claro que precisa da sua ajuda. Claro que você, pai, você, mãe, precisa ajudar a criança nesse momento para que ela consiga adquirir esse equilíbrio emocional. É você que precisa ajudar a criança. Então, quando ela estiver nesse momento de desequilíbrio emocional, quando você pode conversar com ela naquele momento, assim que ela se acalmar, é claro, mas você precisa dizer a ela como aquelas situações podem ser resolvidas sem aquele escândalo, sem aquele chororô, sem aquela birra. Ai, mas minha criança só tem 2 anos. Explique de forma fácil, com poucas palavras. Não use palavras rebuscadas para falar com a criança. Seja direta, objetiva com a criança, naquilo que ela precisa entender naquele momento. Assim, isso vai ajudar ela a atender em outros momentos, a saber como agir diante de outra situação. Se acontecer de novo isso, como é que você deve fazer? O que é que você deve fazer? Por exemplo, você vai com sua criança no shopping. Só que nesse dia, você não vai comprar um presente para sua criança. Você só vai comprar um presente para o amiguinho dela, porque é o aniversário do amiguinho dela. E aí você vai explicar para ela isso antes de entrar no shopping. No caminho você já vai conversar que vai comprar o presente do amiguinho. E que no dia do aniversário dela ou uma data que você combine com ela, vai vir o presente dela também. Mas que é preciso ela entender que esse dia é só o presente do amigo. E assim, no dia que for a data combinada, cumpra também com seu papel, com seu combinado de fazer a compra, se assim for possível. Se não for possível, se naquele dia, infelizmente, você não der conta de comprar porque não tem dinheiro ou porque realmente não teve tempo, sente com a sua criança, peça desculpas para ela, porque você deixou de cumprir um combinado que você fez com ela e combine uma nova data com ela para você comprar. Mas uma coisa que você realmente consiga cumprir. Não ficar adiando datas e datas para a criança. Ou simplesmente, se realmente a situação mudou. Hoje eu não posso mais comprar aquilo que eu prometi. Conte para sua criança isso. E não vai dar mais para comprar. Se ela já tiver idade para entender, se ela já tiver uns 4, 5 anos, 5 anos eu acho que é uma idade que a criança já adquire um certo entendimento em relação a isso, que agora não vai poder comprar, mas que depois vai sim comprar aquele presente que ela quer.
Esses são combinados que a criança, que você faz com a criança e você precisa cumprir, assim como você também espera que a criança cumpra os combinados. Isso vai ajudar a não ter momentos de birra, momentos de estresse, quando você já conversa com a criança com antecedência. E tem aqueles casos também, que a gente sai com a criança, vai para casa de um parente, aí chega lá a criança tá o tempo todo brincando e quando chega na hora de ir embora, a criança diz assim: eu nem brinquei, a senhora nunca deixou brincar. E aí, como lidar com essas situações? Olha, é importante de novo os combinados. Você precisa dizer quanto tempo você precisa para terminar essa brincadeira, esse jogo. Olha, 5 minutos tá bom para você, 10 minutos tá bom para você. Chame um pouco antes do horário que você precisa realmente sair e diga para ela quantos minutos você precisa para terminar a brincadeira. Afinal de contas, nós adultos não gostamos quando as crianças vêm, bora minha mãe, vamos minha mãe, vamos minha mãe. Nós não gostamos dessa situação. Por que que com a criança a gente age muitas vezes de forma desrespeitosa? Vai agora. E aí, não teve nem um tempinho antes de se preparar, de terminar aquela brincadeira? Então, vamos agir de forma respeitosa com as nossas crianças. Vamos dizer, olha, você tem mais 5, se for possível você negociar, negocie. Se não, já determine, olha, a gente precisa sair daqui em 5 minutos e eu preciso que você termine a brincadeira nos próximos 5 minutos. Se não, não tem realmente como evitar esses momentos da birra. É só uma ideia, um caminho. Se você tiver outra ideia de como fazer a sua criança sair daí, dessa brincadeira tão gostosa, de um dia com os primos, de um dia com os amigos, coloca aqui pra gente no comentário. Bem, essa ideia de determinar o tempo, de combinar o tempo, é algo que realmente dá certo. Ajuda a criança a entender essa questão do tempo, porque a verdade é que algumas crianças, a depender da idade, não tem muito essa noção do tempo. Então, ajude sua criança a ter essa noção do tempo e a dizer a ela com antecedência que vamos sair em 5, 10 minutos. Faça isso e evite birras. E assim você vai instruindo a criança no caminho que deve andar, naquilo que você precisa que a criança entenda o que é certo, o que é errado, limites, regras, combinados, horários. A Bíblia fala que em Provérbios, ensina o menino no caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Dele é desse caminho, desse objetivo que você traçou para sua criança. O que é que você tem traçado como objetivo para sua criança? Estar nos caminhos do Senhor? Ou não dá para a gente pensar a criança está vazia. Não, a criança não está vazia. Se ela não tem bons referenciais, ainda assim ela tem referenciais. É aquele exemplo que ela vai seguir. Se a criança ainda não adquiriu bons valores morais, algum valor ela adquiriu. Então não adianta a gente pensar que a criança está lá vazia, ela fica lá vazia porque ela está só assistindo desenho. Os desenhos também estão passando os valores. Se bons ou se ruins, aí cabe a você julgar esses valores. E como é você, pai, você, mãe, que precisa passar esses valores para as crianças, que precisa lidar com a criança nos momentos de birra, o que acontece? Eu te faço uma pergunta: o que acontece se você não estabelecer limites para sua criança? Se você simplesmente deixar que a criança haja com tudo que ela queira fazer, ela pode fazer, ela é uma criança sem limites. Não recebe nãos. Você acha que na vida a sua criança nunca vai receber nãos?
Será que ela não vai receber um não do patrão? Será que ela não vai receber um não do namorado, da namorada, ou de uma pretendente a namorado, de pretendente a namorada? E aí, como a criança vai lidar com os nãos, se ela não recebeu esses nãos, esses limites? Você já viu adulto birrento? Pois é, o adulto birrento é aquele adulto que não teve limites quando era criança, que os pais não souberam lidar com as birras quando crianças, não souberam como conduzir aquela situação e resolveram entregar. Já entreguei os pontos, não estou aguentando. Tô permitindo fazer tudo, deixando aí. Ah, tô deixando fazer aí tudo porque eu não tô aguentando mais não. E aí, o que vai ser dessa criança? O que vai ser dessa criança quando tiver adulto? Será que as pessoas vão conseguir conviver com essa criança? Como vai ser a... Você conhece algum adulto birrento? E aí, no seu trabalho, tem algum adulto birrento? Como você consegue lidar no dia a dia com ele? É difícil, não é? Você não vai querer que seu filho seja esse adulto birrento. Então, você precisa hoje estabelecer limites. E aí, eu quero voltar um pouquinho, lembrar da história de Adonias. Que Adonias foi uma criança que não teve limites. A Bíblia fala no primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: Absalão havia morrido. Agora o filho mais velho de Davi, que ainda estava vivo, era Adonias, filho de Davi com Agite. Adonias era um homem muito bonito. Davi nunca o havia repreendido e ele queria muito ser rei. Era o desejo do coração de Adonias ser rei. Só que Deus já havia dito a Davi, já tinha preparado Salomão. Salomão é quem ia ser o rei. E aí, Adonias diz, mas eu quero ser rei. E ele organiza com várias pessoas para ele ser rei. Faz festa, chama seus irmãos, inclusive os seus outros irmãos, e simplesmente ele se declara rei. E aí, isso aí é claro que não dá certo. A gente viu no outro vídeo, eu já contei aqui, isso não deu certo. E ele, quem foi declarado rei realmente foi Salomão. Davi, ele faz uma festa e apresenta Salomão como rei, como novo rei. E é Salomão, que a gente já conhece a história, que vai ser o novo rei de Israel. Mas ainda quero trazer um outro trecho para vocês, uma outra parte, que diz assim, ó, é sobre a morte de Adonias. Adonias, então, ele não se conforma simplesmente com deixar de ser rei. Então, ele organiza ele tem uma forma de entender quais eram os segredos de Davi. Porque Davi, ele dormia todos os dias com uma mulher chamada Abisag. Então, era uma mulher muito bonita, mas que não era concubina de Davi, não. Porém, provavelmente, Abisag sabia muitos segredos de Davi. Então, Adonias, ele simplesmente vai visitar Batseba, que é a mãe de Salomão, e diz assim, eu quero te fazer um pedido. Posso te fazer um pedido? Aí ela diz, faça o pedido. Eu quero Abisag para ser minha esposa. Então, Batseba vai pedir a Salomão e diz assim, eu quero te fazer um pequeno pedido. Batseba aí minimiza a situação, o pedido. Salomão diz que não vai dar Abisag em casamento para Adonias. Ele não permite isso, e diz a Batseba assim, era preferível que ele me pedisse logo o reino. Você acha que eu vou dar o meu reino para ele?
Afinal de contas, a amizade sabe segredos. Então, tem aí a negativa de Salomão. E aí, a negativa de Salomão é tão grande, que ele diz assim, ó, hoje mesmo, Adonias vai morrer. Agora, por que Salomão ele diz isso? Hoje mesmo, Adonias vai morrer. Porque ele percebe a trama de Adonias em simplesmente não aceitar o não. Ele percebe que Adonias vai dar um golpe de estado aqui e vai realmente tentar tomar o reino de Salomão. Então, ele diz logo, Salomão diz logo, olha, hoje mesmo Adonias vai morrer. As consequências de não se aceitar um não, de não aprender a ouvir não, de não lidar com a birra, realmente são consequências de morte. Existe um estudo em que diz que a maior parte dos presos, dos drogados, são justamente pessoas que não tiveram limites. Não tiveram limites no dia a dia com os pais. Os pais e o pai e a mãe não deram limites. E às vezes essas mesmas pessoas às vezes dizem assim: minha mãe não soube me criar. Minha mãe me estragou. Acaba colocando a culpa nos pais, na mãe. E aí, de uma certa forma, o que acontece? Realmente os pais acabam não dando esses limites. É claro que a criança, o adulto, ele tem a opção de escolher o que é certo e o que é errado. Mas isso precisa ser feito desde a infância. Como estão as birras aí na sua casa? Me conte, você tem conseguido controlar? Pede sabedoria a Deus, eu sempre falo. Faça como Salomão, pede sabedoria a Deus. A Bíblia diz no livro de Tiago que ele dá a todos que pedem sabedoria, ele dá. Deliberadamente, olha, daí, ó, sem limites. É você que vai pedir sabedoria. Busque de Deus a sabedoria. E a Bíblia também traz muitas histórias para a gente aprender valiosas lições. Olha essa história de Davi com Adonias. A Bíblia traz exatamente assim. Davi nunca havia repreendido Adonias. E aí a consequência foi uma pessoa que achou que poderia ter tudo, poderia fazer tudo, inclusive se autoproclamar rei de Israel. Então, é essa lição que eu trago hoje para vocês, é esse estudo que eu trago hoje para vocês. E peço que vocês realmente orem pedindo a Deus sabedoria, orem pelos seus filhos, façam juntos culto doméstico. Eu tô sempre aqui falando sobre o culto doméstico, porque é algo que eu percebo que tem se perdido nas famílias. Eu sou professora de criança e eu percebo que as crianças pouco têm feito realmente o culto doméstico em suas casas. Isso é algo que elas acabam deixando, os pais acabam deixando de lado. E é um momento que pode sim ser curtido em família, podemos nos divertir cultuando ao Senhor. Deus é Deus de alegria. A gente não precisa fazer um culto doméstico em que simplesmente quando estamos precisando clamar ao Senhor por ajuda, não. Quando estamos angustiados, não. A gente pode clamar ao Senhor em todo o tempo, louvar ao Senhor. De felicidade, de alegria. Que bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, que os irmãos vivam em comunhão. Vamos celebrar dentro de nossas casas. Jesus Cristo vive, Ele é o nosso Redentor. Vamos celebrar isso. Celebre com seus filhos. Mostre aos seus filhos quem é Jesus Cristo, que Ele é o Salvador. E desde muito pequeno você já pode fazer isso com a sua criança. Eu encerro a minha participação hoje nesse vídeo falando para vocês: curta o nosso canal, compartilhe as nossas ideias. Se você gostou, passa para seus amigos. Compartilhe, não deixe de compartilhar não. E se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ficar sempre por dentro das nossas novidades, tá bom? Um beijo fraterno.